Mais da metade da população brasileira é negra, de acordo com dados do IBGE. Ainda assim, estamos longe de ser um país com igualdade racial. Em pleno 2022, a luta contra o racismo ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas como esse tipo de preconceito se manifesta e de que formas nós podemos combatê-lo? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no estúdio com a Mariana Gino, que é doutora em História e membro do grupo As Roots. Então, Mariana, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Bom dia, Mariana. Bom dia, Roberta. Eu que agradeço imensamente o convite. A gente falou aí, né, que mais da metade da população brasileira é negra. Os dados aí dizem que é em torno de 56% da população, né? E mesmo assim é inegável que o racismo ainda é uma realidade no nosso país. Por que a gente ainda vê tantos casos em pleno 2022? É impossível a gente não pensar no racismo sem pensar nas questões históricas e estruturais do Brasil, né? O Brasil ainda vive todo um passado de uma glorificação colonial, em que a relação racial é colocada como um dos definidores, principalmente quando a gente vê os dados do IBGE. Então, o racismo, eu costumo dizer que ele faz parte das relações cotidianas, né? Então, e o Brasil, ele não está interessado em discutir sobre as questões raciais no Brasil. A gente fala muito dessa falsa democracia racial que existe e que vai colocar negros e brancos no mesmo pé de igualdade. E quando a gente vai ver os dados do censo, principalmente do IBGE, a gente vê que existe uma grande inversão em relação a tudo isso, né? O Brasil vive desse passado de glorificação que vai aí, obviamente, trazer todo um passado histórico em relação às populações negras que chegaram aqui na condição de escravizados. E para a gente entender um pouco mais a profundidade que esse racismo toma, né, na nossa sociedade, vem o termo, né, e tudo que ele carrega do racismo estrutural. O que seria então esse racismo estrutural? Roberta, eu gosto sempre de pensar que existe racismos no plural e não apenas uma vertente do racismo, que é o racismo estrutural. O racismo estrutural são quando pessoas negras são impedidas de ter acesso a determinados setores políticos, econômicos, culturais. E para além do racismo estrutural, a gente vai ter outras duas vertentes, que é o racismo institucional, que são as formas de tratamento desiguais de pessoas negras dentro de vários sistemas, por exemplo, na educação, no mercado de trabalho, nos próprios hospitais, quando as mulheres negras recebem menos anestesias na hora do parto, e o racismo cotidiano, que é esse que nós, pessoas negras, vivemos todos os dias, que vai dizer especificamente sobre gestos, palavras, que estão todo em torno desse processo cultural do racismo no Brasil. E a pobreza tem cor no Brasil, né? No total de pessoas pobres no Brasil, 73% são negras, né? Sendo que desse grupo, 38% são mulheres. Então, conta um pouco pra gente de que forma que raça e classe social se relacionam no nosso país e por que a gente vive esse cenário. Raça e classe no Brasil, quando a gente vai pensar num sistema da construção, a gente vai voltar para poder compreender como essa população negra chegou no Brasil na condição de escravizado e tudo que foi feito após a falsa abolição da escravidão, que não proporcionou nenhum tipo de emancipação da população negra. Então, após a escravidão no Brasil, né, as pessoas negras, elas não tiveram nenhum processo de emancipação social, acesso aos meios econômicos, e elas continuaram à margem do sistema social. Então, se a gente for verificar na própria cidade de Juiz de Fora, boa parte das pessoas que moram nas regiões periféricas são negras e boa parte delas são mulheres, que são arrimos de famílias, que são chefes de família, entre aspas, né? E que vai lidar com todo esse processo estrutural que ainda está crescendo no Brasil, né? E aí a gente tem que pensar não só como isso vai dialogar diretamente com a questão de raça, como vocês bem já afirmaram, que aqui no Brasil a pobreza tem cor, mas quais são os impactos principais na formação social da sociedade brasileira. E a gente está fazendo esses recortes, então, de raça, classe e gênero também é preciso falar. Afinal de contas, a condição da mulher preta no Brasil, ela sofre 3 vezes mais por ser preta, por ser mulher e por ser pobre. Por isso, o feminismo negro tem um papel fundamental na luta pelo protagonismo dessa parte que é tão expressiva da nossa população. Tem como você falar como essas coisas também se relacionam e que a gente precisa, sim, levantar esse recorte e ter uma outra perspectiva também? Sim, o feminismo negro, ele vem num processo de emancipação das mulheres negras, né? A gente gosta sempre de pontuar que todo o processo do feminismo no Ocidente, que veio primeiro dentro desse contexto das mulheres brancas levantarem esse bandeiras de luta, pensando em pé de igualdade com os homens, para as mulheres negras vai dar em outro sistema. Porque quando a gente vai pensar em feminismo, a gente está falando de luta de mulheres em relação ao processo de emancipação de pé de igualdade com os homens. Mas quando a gente vai pensar principalmente das mulheres negras, a gente está falando de um processo de subalternidade, de invisibilidade, que vai bem mais além disso. Então a gente vai pensar nos recortes
recortes principais que vão atingir as mulheres negras e que necessariamente não vão atingir as mulheres brancas. Então, quando a gente fala em racismo estrutural, quando a gente vai falar em feminismo negro, a gente vai pensar toda a pirâmide social que é construída em que as mulheres negras são a base dessa pirâmide, sustenta essa pirâmide, e as mulheres brancas às vezes não estão voltadas para um processo que a gente chama de sororidade, para compreender que as dificuldades da emancipação da mulher preta no sistema social, político e econômico brasileiro são bem diferentes. Então, a gente vai falar de mulheres negras que, às vezes, vão ter seu título de doutorado, seu título de mestrado e vão ser consideradas à margem da sociedade, não vão ter nenhum pouco de visibilidade no processo social porque são colocadas como inferiores, né? Então, nesse processo de entendimento, a gente tem que compreender como o racismo vai funcionar em relação às mulheres negras, como as mulheres negras elas vão promover um processo de acessibilidade para poder dialogar com as mulheres brancas, porque não é simplesmente pensar que nós, mulheres negras, estamos lutando para ter o pé de igualdade com os homens, pelo contrário, nós estamos lutando contra o sistema que é bem maior. É uma discussão muito ampla, né? E a gente precisa realmente pontuar essas questões e abrir nossos olhos para essas individualidades de cada contexto, né? E aí o motivo da gente ter resolvido falar sobre esse assunto hoje foi por causa de um caso recente que ganhou destaque na mídia, do casal Giovanna Elbank e Bruno Gagliasso, né? Que revelaram nas redes sociais que os filhos, né, que são negros, foram vítimas de racismo em Portugal. Olha só. O casal estava com os filhos Titi e Bless em um restaurante de uma praia no país europeu. As crianças estavam brincando na praia quando foram abordadas por uma mulher branca que disparou frases como "pretos imundos, voltem para a África" e também "Portugal não é lugar de vocês, vão embora daqui". Assim que soube, Giovanna imediatamente foi defender as crianças. A atriz reconhece que só teve suas atitudes validadas por ser branca e ainda afirmou que se fosse uma mulher preta, teria sido taxada de louca e raivosa, assim como tantas outras mães pretas. Bruno Gagliasso ainda trouxe uma discussão à tona. Será que se fôssemos pretos teríamos essa tensão? Segundo testemunhas que estavam na praia, a mulher já estava transtornada e discutindo com atendentes antes de cometer a injúria. Em nota, o restaurante português repudiou a conduta racista da mulher e se colocou à disposição para oferecer imagens de câmeras de segurança. Já o consulado brasileiro em Portugal ofereceu ajuda jurídica ao casal Bruno e Giovanna. A mulher foi levada à delegacia mais próxima, prestou depoimento e foi liberada. Realmente fica o questionamento o quão foi esse tamanho dessa repercussão, se fosse, e que é o que acontece, né, assim, em vários casos de famílias pretas vivendo essa situação em que não conseguem, né, chegar na mídia, como conseguiu o caso da Giovanna e do Bruno. Ou seja, as pessoas sabem que o racismo é um problema, mas ainda não dão voz, ou então não escutam, né, pessoas que realmente estão ali no cerne disso. Como que você enxerga essa repercussão e o que ela traz também para a gente como reflexão? Primeiro, é nítido para a gente poder perceber que possivelmente se a Giovanna e o Bruno fossem pessoas negras, eles estariam totalmente em um lugar inverso, né? E seria ele colocado possivelmente como algozes. O racismo, ele faz com que as próprias vítimas entendam que elas são culpadas pelos crimes que estão acontecendo com elas. Então, o racismo, ele vai construir esse abismo social de entendimento e fazer com que a vítima se sinta culpada pelo crime que ela não cometeu. Nesse contexto, obviamente, né, a gente vê toda a expressão da Giovanna ali, só que a gente tem que fazer menção a outros casos. Por exemplo, o que aconteceu no Nordeste, em que uma empregada doméstica perdeu o filho por conta da negligência da patroa. E nesse contexto, hoje, a mulher a mãe do menino, né, está quase enfrentando um outro processo de maus tratos, um processo que possivelmente forjado, em que invisibiliza a ação da patroa, porque a culpada é ela, não a mãe. Então a gente tem que entender que o racismo ele vai fazer isso com a sociedade brasileira, vai fazer com que as vítimas se tornem culpadas pelo crime que elas não cometeram. E aí todo um passado de glorificação colonial que o racismo vai fortificar, que vai fazer com que esses tipos de conversa, esses tipos de debate não sejam levados à sociedade brasileira. Quando eu falo de um passado de uma glorificação colonial, eu falo que o Brasil eles não está preparado para discutir sobre o racismo. Porque discutir sobre o racismo é reconhecer que nós somos racistas. Num contexto social, político e econômico, é muito mais fácil para a sociedade brasileira manter aquela ideia de que eu não sou racista porque eu tenho até um amigo preto, porque eu considero a minha empregada doméstica como se fosse da família, do que a gente discutir quais são as verdadeiras mazelas que o racismo causa na sociedade brasileira.
A gente está falando de um problema que se dá em camadas, né? A gente vê esse caso aí da Giovana, do Bruno e dos filhos deles, né? Que é um caso, assim, que é quase caricato, né? Uma pessoa que foi diretamente racista, que expressou palavras que trouxe essa visibilidade para o caso, mas é um problema que acontece em diversas camadas, inclusive em camadas que estão longe dos nossos olhos, né? Que às vezes são até subjetivos, né? Também, né? Você fala, isso daí não é, isso foi impressão sua, mas na verdade, né? Sabe que o problema é muito maior e que ele precisa ser discutido, e por isso a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta e continua a debater sobre esse tema. Então você aí de casa não sai daí que a gente volta já já. Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre racismo estrutural com a Mariana Gino, que é doutora em História e integrante do grupo As Roots. Mariana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Antes de eu continuar as perguntas que a gente elaborou aqui, eu queria saber o que é esse grupo aí, As Roots, quais são os trabalhos que vocês fazem? Sim, As Roots, né, nós começamos nosso trabalho 2016 para 2017, que é um grupo de artes cênicas e políticas, e a ideia é trazer uma proposta de conscientização e debate sobre a questão do racismo e da invisibilidade das mulheres negras, mas através da arte. A Giane, que é a nossa diretora, está há um longo tempo trabalhando com essas questões. Nós na verdade, as Roots surgiram a partir de um outro grupo, que era o coletivo Candace, que nós fazíamos parte, aí o coletivo acabou, que era um coletivo de mulheres negras. E aí a Giane fundou o grupo As Roots, porque ela acha interessante, né, e assim, acabou nos sensibilizando para a gente poder compreender que nós podemos também trazer esse debate sobre questões raciais, de gênero, através da arte também. A luta, ela pode e deve estar presente, né, na arte. Sim. E para a gente continuar, é importante saber o que na prática significa a frase não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Explica um pouco mais pra gente. Sim, essa frase foi cunhada pela grande filósofa norte-americana Angela Davis, e ela vai trazer para a gente poder refletir, porque quando a pessoa se diz que ela não é racista, ela está limitando o processo dela promover uma luta de racismo. Então, por exemplo, você pode dizer, eu não sou racista porque eu tenho até amigos negros, ou porque eu já fui, minha empregada doméstica é considerada como se fosse da família. E ela vai dizer que, para além disso, a gente tem que pensar numa ação antirracista que possa reeducar as pessoas nas práticas cotidianas, né? Porque a gente vai pensar que o racismo, ele é uma prática social, cultural e educacional. Então, a luta antirracismo, ela vai para além da frase ou para além da ação de se dizer que não é racista. A forma como você vê o outro, a forma como você olha o outro, ela vai para essa luta antirracismo. Então, por exemplo, mulheres negras em ambientes que normalmente não são colocadas como espaços delas, como a gente vai olhar para elas? Como a gente vai compreender que aquelas mulheres negras também podem consumir, ou que aquelas pessoas negras também podem consumir? Para além dessa reflexão que todos nós temos, o processo de invisibilidade, por exemplo. Por que em determinadas situações, determinados contextos, eu vou ver aquela mulher negra ou aquela pessoa negra como inferior? Nunca como superior, porque a gente vai falar de toda uma estrutura hierárquica que vai construir e fomentar a sociedade. É algo muito enraizado e que está enraizado na gente, às vezes de uma forma que a gente não se dá conta, né? E quando a gente se propõe realmente a ser antirracista, a gente começa a abrir um pouco mais os olhos para essas coisas que às vezes, né, a gente não se dá conta justamente por estar tão enraizado, né? E o racismo, ele é crime, né? Sim. Fala um pouco pra gente, assim, quais que são as punições previstas, como que é essa questão mais da lei mesmo, hoje em dia no nosso país? É difícil porque o racismo, mesmo considerado como crime, até hoje a gente nunca teve ninguém preso ou culpabilizado por cometer o racismo, porque vai cair no contexto de injúria racial, né? O racismo, eu falo que ele está tão engendrado na sociedade brasileira e tanto no sistema do capitalismo social, que as pessoas com dinheiro, as pessoas com poder aquisitivo, elas não são punidas, ou mesmo as pessoas que não têm poder aquisitivo, que são culpabilizadas por questões de racismo, elas não são enquadradas no crime de racismo, vai cair injúria racial e elas vão ali pagar uma fiança e vão ser como se elas não tivessem cometido aquele crime. Então, a justiça brasileira, né, dentro desse contexto social, ela vai minimizando os reflexos e os impactos do racismo. Então, por mais que uma pessoa vá cometer esse crime e a gente entende que é um crime, ela vai ali entrando no sistema e ela não vai responder por aquele crime. Então, por exemplo, o caso da Giovana Eubank.
Em Portugal tem um outro contexto, porque lá racismo não é considerado crime. Se fosse no Brasil, a gente tem uma outra realidade. E por que isso acontece? Porque a tipificação do racismo, ela não é direta, como um crime de homicídio, por exemplo. Então, a gente tem que pensar nos processos de tipificação, como foi construída, como o próprio movimento negro vem cada vez mais lutando para que isso seja uma realidade, principalmente das pessoas que elas estão que cometem esse crime, para que as pessoas possam entender que isso é uma realidade de crime. Então, não é uma questão muito simples de dizer e muito simples de trabalhar, porque a própria sociedade brasileira não reconhece e não vai dar voz para que as pessoas possam entender que elas estão cometendo um crime. Então, expressões, por exemplo, neguinha, preto, né, ou chamar a pessoa de macaco, que são considerados parte de um contexto de racismo cotidiano, não são colocados dentro dessa tipificação de crime justamente porque está dentro da cultura social brasileira. Então as pessoas entendem aquilo como se fosse até uma forma de tratamento. Elas não veem como um crime. O que é preciso, afinal de contas, então, para a gente combater esse racismo pensando em esferas públicas e também privadas? Roberta, eu sempre falo, enquanto professora, que é a gente dar mais possibilidade para que pessoas negras possam entrar dentro do sistema estrutural e dentro de instituições públicas e privadas também, e também através da educação. Nós temos hoje a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino das histórias africanas e cultura afro-brasileiras em todos os níveis de ensino. Então, você vai deparar com processos que foram principalmente conquistas dos movimentos negros, dos movimentos sociais, porque a gente entende, a gente compreende que precisa promover um processo de descolonização na base da formação do sujeito. Quando aquela criança, dentro de sala de aula, ela começa a compreender que aquela outra criança negra também faz parte daquele sistema, ela vai crescer possivelmente um adulto descolonizado. Então, através da educação. Políticas públicas e educação e acesso, que é o que a gente tem menos em forma de garantia para a população negra. Então, a gente vai sempre pensar que através da educação é a nossa maior arma, entre aspas, para combater o racismo e promover ações voltadas para a população negra. E falando em educação, né, hoje a gente tem aí as cotas para os negros nas universidades. Aí há quem é contra, há quem é a favor, mas afinal de contas, qual que é a função das cotas, o papel das cotas nessa história toda? As cotas, elas vêm com um processo também da população negra, principalmente do movimento negro, para pensar essa emancipação da população negra e principalmente para tentar, digamos, amenizar todo o processo da escravidão das pessoas negras no Brasil. Então, com o processo da abolição, como eu disse anteriormente, a população negra ela não foi emancipada, ela não teve acesso. Então, as cotas elas vêm como processo de tentar amenizar todo esse processo de desestruturação da população negra com a população branca. As cotas não são benefícios, as cotas não são privilégios, pelo contrário. Nós estamos falando de processo em que pessoas negras vão correr com outras pessoas negras para terem acesso ao sistema. Então, nós temos mais de 10 anos de cotas aí, um aumento significativo de pessoas negras dentro das universidades públicas, mas para além disso, a gente pensa em outros processos estruturais. Por exemplo, não é só a pessoa entrar na universidade, a gente está falando também no processo de ingresso, de terno e garantia de trabalho, que boa parte dessas pessoas que após a formação, e não é garantido que elas vão entrar dentro dos sistemas institucionais, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem mais de 10 anos de cota, muitas pessoas negras se formaram em medicina, se formaram em economia, se formaram em engenharia, e essas pessoas entraram no mercado de trabalho. Elas estão consumindo o mercado de trabalho. Obviamente que eu não estou dizendo que tenhamos que ser contra as cotas, pelo contrário, eu acho que cada vez mais que nós compreendermos os danos que o processo de escravidão causou e ainda causa na sociedade brasileira, mais a gente vai ter possibilidades para compreender que nós estamos falando de benefício social, nós estamos falando de um processo de reparação social em relação à população negra, que ainda é a mais marginalizada, que ocupa menos postos de trabalho na sociedade brasileira, a que está em mais sistemas carcerários, a que tem menos acesso aos recursos públicos, tem menos acesso à cultura e menos acesso à saúde. E também à educação. Então, as cotas, elas vêm com o processo de tentar amenizar todo esse processo histórico em relação às populações negras que chegaram no Brasil na condição de escravizados. Mariana, para o pessoal de casa que quer ficar um pouco mais a par, né, sobre esse racismo estrutural, quais materiais, livros ou sites, enfim, que você pode indicar para essa pessoa que quer entender um pouco mais, né, sobre as profundezas desse racismo na nossa sociedade? Atualmente, a sociedade brasileira, né, principalmente, digamos, posso dizer, as indústrias editoriais, elas vêm investindo cada vez mais
para que a gente possa ter mais acesso, né? A gente tem hoje a coleção História Geral da África, que é um dos maiores, vamos dizer, uma das maiores coleções voltada para o conhecimento das histórias e culturas africanas. Nós temos autores e autoras negras hoje que vêm investindo cada vez mais, não só para poder pensar essa diversidade da população brasileira, mas pensar também como a gente pode combater o racismo estrutural. Nós temos autores e autoras brasileiros que vão não só pensar nessa ação voltada para os movimentos sociais, mas para toda a sociedade. Então, acompanhar as redes sociais, buscar acompanhar aquele autor ou aquela autora negra ou aquela pessoa negra que está pensando nesse processo de estruturação social brasileira, voltar a refletir como as pessoas negras vão trabalhar esse contexto na arte. Então, existe hoje já toda uma produção brasileira, obviamente, que é insuficiente, se a gente pensar todo o processo que ainda temos que percorrer, mas eu acho que consumir pessoas negras é um processo inicial, sabe? Você ter acesso, como a gente tem hoje, várias possibilidades, não só YouTube, Facebook, Instagram, consumir essas pessoas negras, saber o que elas estão falando, saber o que elas estão pensando, pensar num processo do que um professor gosta sempre de pontuar, que é o sair que é o sair da caixinha, sabe? Não estar apenas no seu mundo, compreender todo o acesso que a gente tem e transformar esse acesso em informação, porque eu falo que informação é poder. Então, quando a gente tem mais acesso, mais poder a gente tem para poder debater sobre esses temas. É isso aí. Hoje aqui a gente tocou só na superfície desse assunto, foi aí realmente uma introdução desse tema que ele é tão importante, ele precisa ser aprofundado e existe muito material realmente para as pessoas poderem ir atrás e consumir, inclusive consumir coisas produzidas por pessoas negras, seja na arte, seja na literatura, seja no cinema, seja, enfim, no dia a dia, né, enfim. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por ter tocado aí nessa superfície com a gente. A gente espera que a gente possa ter conseguido levar para o pessoal de casa esse início dessa discussão para que ela possa ser aprofundada por cada um. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mariana, eu que agradeço, Roberta. Eu acho que é uma iniciativa fantástica de vocês e da emissora, né, de todos os produtores. Porque aqui em Juiz de Fora, infelizmente, a gente debate muito pouco sobre as questões raciais e essa população brasileira, a população de Juiz de Fora é quase invisibilizada, a população preta. Eu costumo dizer que a história de Juiz de Fora parece que ela começa com a chegada dos imigrantes europeus e pelo contrário. Nós estamos falando aí do início do século XVIII, início do século XIX, que a população preta, que vivia na condição de escravidão, já ocupava esse espaço. E parece que a história de Juiz de Fora começou lá na Cidade Alta, em São Pedro, com a chegada dos imigrantes. Então, vocês, além de proporcionar esse debate, eu acho que eu espero ter tocado nessas reflexões para a gente poder pensar a importância de discutir a vulnerabilidade da população negra juiz-forana, não só juiz-forana, mas brasileira. Então, eu agradeço imensamente a vocês e a toda a equipe.